Tel Megiddo, Arqueologia Bíblica nos Passos de Josué. Shalom, hoje eu estou bem aqui, em frente a Tel Megiddo, as ruínas da cidade bíblica de Megiddo. Esta cidade que foi construída há milhares de anos atrás, também foi conquistada por Israel e mais tarde se tornou uma das principais cidades-estábulos do reino de Salomão. Hoje, nossa visita é nesta cidade incrível. Siga-me nos passos de Josué. Para conhecermos bem a sua importância estratégica, vamos refletir um pouco sobre a localização geográfica de Megiddo. Megiddo está exatamente no caminho entre a linha costeira ao ocidente e o interior do país ao oriente. O vale que a cerca é o Vale de Jezreel, uma grande planície extremamente fértil, principalmente por causa da grande quantidade de precipitações que ocorrem ali. O Vale de Jezreel é o caminho natural da região da Síria para a costa de Israel. Portanto, este local, que é um local muito apropriado para a agricultura, ele era de extrema importância para os reis da antiguidade. Afinal de contas, o rei precisava não somente manter aqueles que faziam parte da realeza, mas também muitos dos seus súditos. Por isso, a posição de Megiddo é tão estratégica. Vamos seguir adiante nos passos de Josué. Agora vamos conhecer o Parque Nacional de Tel Megiddo. Logo em sua entrada, o visitante pode ver um pequeno museu, muito bem planejado, que demonstra a importância de Megiddo na rota para a Mesopotâmia. Além disso, no interior do museu pode-se ver uma maquete, onde você pode conhecer como era a antiga Megiddo, seus palácios, seus estábulos, armazéns, palácios e templos. Bem à nossa frente está o Portal dos Cananeus, construído há mais de 3.000 anos atrás. É bem provável que os israelitas entraram por este portal quando conquistaram a cidade de Megiddo, e posteriormente eles construíram bem ao lado dele e por cima dele um outro portal, o Portal Israelita. Vejamos agora o Portal dos Israelitas, que foi construído após a conquista de Israel nesta região. Este portal que vocês estão vendo é bem semelhante ao portal que foi encontrado na cidade bíblica de Hatzor e também na cidade bíblica de Beersheba e, recentemente, nas escavações encontradas em Khirbet Qeiyafa, na Judéia. Este é o Portal Israelita em Tel Megiddo.
como vocês podem ver, eu estou aqui na entrada do que chamam de Mifalamaim, que é o sistema de reservatório de água, que você pode ver aqui na figura claramente. E há uma descida aqui de mais de 20 metros de profundidade, como está representado aqui. E vocês estarão descendo e conhecendo como o povo de Israel escavou de forma extremamente inteligente esta fonte de água que ficava fora da cidade, fora do muro da cidade, para dentro da cidade, a fim de ter a sua cidade abastecida no tempo de cerco que os outros povos faziam à nação de Israel. Sigam-me. Este grande reservatório de Meguido tem 25 metros de profundidade e para ter acesso à parte inferior, o visitante terá que descer nada menos do que 177 degraus. Lá embaixo lhe espera uma visão incrível. O aqueduto de Meguido, que tem nada menos do que 77 metros de comprimento. Ele ligava a fonte que ficava do lado de fora da cidade para o interior da cidade. Após a sua construção, eles construíram uma parede para bloquear a entrada pelo lado de fora da cidade e cobriram-na com terra. Desta forma, os conquistadores tinham dificuldade de saber onde ficava localizada a fonte da cidade. Esta preciosidade da engenharia da antiguidade ficou longe dos olhos da humanidade por milhares de anos. E agora você pode ver o que os hebreus fizeram há 3.000 anos atrás. Chegamos aqui no final do túnel. Na base do túnel que leva à fonte de água. Nós estaremos seguindo o túnel, vocês seguirão comigo e veremos a tecnologia da arquitetura da época e da necessidade que havia para preservar as fontes vitais de uma cidade como Meguido. Por trás do texto bíblico, há muitas coisas que eram feitas e que somente hoje com a arqueologia nós temos o conhecimento. Mas que ampliam grandemente a nossa visão sobre as coisas que aconteciam naquele tempo. O trabalho para um projeto como esse era necessário uma grande quantidade de trabalhadores e especialistas que pudessem chegar exatamente no ponto, sem instrumentos eletrônicos, até a fonte do outro lado. Siga-me. Exatamente onde fica a cisterna, o antigo reservatório da cidade de Meguido. E vocês podem estar vendo agora, junto comigo, exatamente onde os israelitas puxavam água há cerca de 3.000 anos atrás, quando eles se estabeleceram nessa região e fizeram esta incrível obra para garantir e preservar a vida da população durante os momentos de cerco e o período de seca. Nós estaremos agora voltando para a cidade e conhecendo mais alguns lugares incríveis da história bíblica e da história do povo de Israel. Sigam-me. Em Tel Meguido, nós podemos encontrar
2 grandes reservatórios, este que você acabou de ver e mais um que você verá muito em breve. Além disso, foram encontrados palácios dos períodos dos cananeus, do período dos israelitas, portais, ruas, praças e até mesmo templos. Além da maravilhosa vista para o Vale de Jezreel, as escavações em Tel Meguido revelaram outra descoberta impressionante. O que você está vendo aqui é nada menos do que o altar de culto dos cananeus, com mais de 3.000 anos de idade. Este altar provavelmente continuou em uso até os dias do rei Josias, que aboliu a idolatria em Israel. Em 2005, a Unesco proclamou a Meguido, Hatzor e Beersheba como patrimônio cultural mundial, devido às características impressionantes que revelam as culturas do passado e o fundo histórico bíblico. Meguido, com certeza, é um lugar impressionante. Suas palmeiras, suas pedras, suas ruínas e suas paisagens faz-nos voltar ao tempo e ter a sensação de reviver as páginas da Bíblia. Meguido é o nome original em hebraico do local do Armagedon, Har Megiddo, que é esta colina sobre a qual estava a cidade bíblica de Meguido. E segundo o livro de Apocalipse, no capítulo 16, aqui será a batalha final entre as forças das trevas e as forças da luz. E Deus acabará aqui com todo tipo de governo humano, estabelecendo finalmente o governo justo do Messias. Apocalipse, capítulo 16, 15 a 17. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Você acabou de assistir mais um capítulo do programa A Bíblia Viva, cafetorá.com. Nós vamos seguir adiante nos passos de Josué.